que você permaneça. Então você não pode absorver a realidade em todos os seus detalhes. Você tem que dimensionar uma maneira de ver o mundo, uma maneira eficaz de ver o mundo. A grande verdade é que cada espécie viva fez isso de uma certa maneira. Ou seja, todas as coisas que vivem não conseguem perceber a realidade de uma mesma maneira. Cada espécie viva sofreu uma história evolutiva e desenvolveu uma interface com essa realidade que é produto de uma série de acidentes evolutivos e de condições sistêmicas, inclusive condições de natureza planetária. Ou seja, dentro da história de vida de cada espécie no planeta, cada uma dessas espécies vê o mundo de uma certa maneira, a maneira que lhe foi mais conveniente para ela sobreviver nesse mundo. É como se cada espécie viva tivesse mergulhada dentro de uma bolha e visse o mundo segundo essa bolha. Então, isso que nós observamos no céu, não esqueçam, não é a realidade em si mesma. É somente o resultado de uma filtragem que a nossa percepção e que essa bolha fazem. E isso já é magnífico. Imagine a totalidade, o que pode ser. Mas, infelizmente, nós não percebemos essa totalidade. Isso que nós vimos no céu é luz. Um vazio imenso escuro, pontilhado de focos de luz. Isso é o que o nosso olho vê. Mas o que tem lá em cima, em termos de luz, é muito mais do que o nosso olho vê. O Sol, por exemplo, é um astro, é uma estrela, que emite radiação eletromagnética numa faixa do espectro enorme. Nosso olho não está preparado para isso por um único motivo. Para que nós consigamos sobreviver, nós não precisamos ver toda a luz do Sol. A gente só precisa ver a radiação principal dele, que é que inunda o nosso ambiente e nos permite estar nesse ambiente, reconhecer perigos, sobreviver nesse ambiente. O Sol é uma estrela anã do tipo G2, entrando em fase de maturação, está na taxa de produção do hélio, ainda vai produzir carbono mais do que já tem agora. Ou seja, nosso olho se adaptou ao que o Sol é no agora dele. O agora dele é gigantesco, mas o nosso olho se adaptou a isso. Então, o que o nosso olho vê bem? Uma espécie de amarelo levemente esverdeado, com uma leve dispersão na direção do vermelho e na direção do azul, a chamada janela do visível. Então, isso que vocês viram aí é a janela do visível, mas a realidade que está aí em cima é muito mais ampla, eletromagneticamente falando, do que o nosso olho vê. Bem, e isso já é bonito, e isso já é encantador. Aí vocês podem chegar e dizer, puxa, seu olho só vê isso. No entanto, você está se atrevendo a falar de coisas que o seu olho não vê. Essa é uma das glórias que o ser humano desenvolveu. E talvez até seja a sua principal perdição. Mas, inegavelmente, é uma forma extremada de complexidade. A capacidade de falar de uma realidade que está além da nossa bolha biológica. Vocês sabem do que eu estou falando? Existem animais que veem coisas que nós não vemos. Eles não são capazes de ver o que nós exatamente vemos, mas eles veem outras coisas. Uma cobra vê calor, vê radiação do infravermelho, que também é eletromagnetismo. Mas ela vê o calor, nós não vemos. Abelhas veem radiação ultravioleta, nosso olho não percebe isso, as abelhas conseguem ver. E assim por diante, peixes, tubarão e outros peixes conseguem ver, criar imagens de natureza eletromagnética, elétrica. Tubarão-martelo tem scanner na cabeça, faz um escaneamento do fundo do mar. Ou seja, nós não temos esse aparato, ele tem. Assim por diante, cada forma de vida percebe a realidade de uma certa maneira. São facetas diversificadas. Em termos de teoria do conhecimento, são perspectivas diversificadas. Todas elas necessárias, todas elas fundamentadas, mas não necessariamente iguais. Qual é a explicação última disso? Essas são várias perspectivas acerca de uma única coisa, de uma coisa extremamente complexa, que é a realidade.
Essa bolha, ela foi proposta, ela foi identificada por um biólogo estoniano chamado Jakob von Uexküll. Uexküll foi um dos iniciadores da ecologia e da etologia. E ele percebeu isso muito bem, que cada espécie viva lida com a realidade de uma maneira própria. E para você entender o comportamento dessa espécie, você tem que recriar a bolha dela, tentar situar-se na bolha dela para entender como ela vê o mundo e não interpretar o comportamento do animal pelo seu comportamento, pela sua bolha. Notem que essa lição não é só de natureza biológica, ela é antropológica também. Não adianta você, numa certa bolha cultural, tentar julgar outros povos ou outras pessoas que estão imersos em bolhas diferentes e você fazer julgamentos de valor porque determinado índio não é civilizado como você, não se veste como você, não tem cultura como você tem. Isso é uma maneira perigosa de ignorar a complexidade do outro. Bem, essa bolha, o termo que Uexküll achou foi Umwelt. Umwelt significa o mundo em torno. Welt é mundo. É em volta de, em torno de. Essa é a imagem de uma bolha, um filtro, onde o ser vivo está imerso e de onde ele vê a realidade segundo uma certa perspectiva. Bem, qual é o ideal do conhecimento científico? O grande problema do ser humano quando ele quer conhecer alguma coisa é o problema final em teoria do conhecimento, que é o problema da verdade. Você quer saber o que é a verdade? Grosseiramente falando, saber a verdade seria mais ou menos saber como a realidade é em si mesma. Esse seria o ideal de verdade. Acho que todo mundo já concluiu que, graças a um Welt particular da nossa espécie viva, nós não podemos saber a realidade como um todo. Nós só conseguimos uma perspectiva sobre ela. Então, a verdade para a gente é algo meio afastado. Por outro lado, nós estamos vivos. Se nós estamos vivos, é porque nós temos um certo sucesso evolutivo. Se nós não conhecêssemos alguma coisa que prestasse sobre a realidade, nós não estaríamos vivos agora aqui discutindo isso. Como espécie, já teríamos perecido. Ou seja, na verdade, o nosso conhecimento sobre a verdade, sendo parcial, embora parcial, ele consegue ser eficiente. Há um critério de eficiência no conhecimento que nós carregamos, por mais limitado que ele seja. De novo, em teoria do conhecimento, o critério de verdade baseado na eficiência é o que a gente chama de pragmatismo. O pragmatismo não deve ser entendido como apologia à prática, aos praquês no lugar dos porquês. Pragmatismo significa ação eficiente sobre o mundo para poder conhecer e lidar com esse mundo. É algo mais sofisticado. É a proposta de Peirce, o tal da semiótica que eu já citei. Bem, então, como é que o conhecimento humano se comporta nessa hora? Existe um momento em que alguns seres humanos tentam entender como é que é a realidade fora do Umwelt humano, fora da bolha. Você não tem acesso a isso diretamente, é claro, mas você pode dimensionar estratégias, métodos que levem você a tentar ver a realidade como é.